Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar compartilhando uma receita de um bolo de chocolate, tá bom? Essa massa ela pode ser usada tanto para bolos como normal quanto para caseirinhos. Então são 4 ovos, 1,5 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de chocolate em pó, pode ser o 50% ou 100%, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento e 1 colher de chá rasa de bicarbonato, tá bom? Eu vou estar usando essa forma de pudim número 20, pode ser usada para bolo também, né? E eu peguei 3 formas dessa de 10 centímetros de diâmetro, mas eu só usei 2, tá bom? Então a massa me rendeu 3 formas, 2 dessa mini e uma outra daqui tem um furo no meio. Então aí a gente leva todos os ingredientes pro liquidificador, com exceção da farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato. A gente começa colocando óleo, o leite, os ovos. Eu coloquei os ovos separados porque eu não tinha uma vasilha só para colocar todos juntos, tá bom? Mas são 4 ovos, como eu já tinha mencionado. Eu vou estar deixando a receita toda na descrição aí do vídeo para vocês estarem anotando. 1,5 xícara aí de açúcar também. Então, uma receita bem prática de fazer, fácil, não dá trabalho. Aí você leva tudo pro liquidificador aí para tá batendo, né? Mistura bem. Esse meu liquidificador, ele é bem simplesinho. O outro que eu tinha quebrou embaixo de tanto que eu batia comida pro meu gato. Aí o liquidificador não aguentou, mas eu tô para trocar. E aí esse daí tá me quebrando o galho por enquanto, tá bom? Quando é uma receita pequena dá super certo. Daí a gente transfere o líquido, né? Essa parte líquida aí para um bol de vidro. E aí você vai adicionando a farinha aos poucos e mexendo no seu tempo, né? Mexendo devagar até misturar tudo. Com muita calma. Até que se misture por completo. Essa massa, gente, ela não fica uma massa pesada não, ela é uma massa leve e uma massa mais líquida, tá bom? É a primeira vez que eu fiz essa massa, eu tô testando e gostei muito, valeu super a pena. É uma massa de chocolate bem úmida e muito saborosa. Então vale a pena aí vocês testarem. E por último a gente vai estar colocando aí, né, o fermento e o bicarbonato. Esse fouet, ele é muito bom para estar misturando as massas. Esse já é o terceiro fouet que eu tenho. Os outros tudo em torta. Esse daí foi um pouquinho mais caro, mas vale a pena estar investindo num fouet de boa qualidade. Depois é só você transferir aí a sua massa aí para as formas, a forma que você escolher usar, tá bom? Eu quis colocar nessas formas menores, porque a minha sobrinha fez aniversário, então eu queria fazer um mini bolo para dar de presente para ela. Tô usando aí o desmoldante, mas vocês podem estar usando aí o papel manteiga ou tá untando a sua forma aí, tá bom? Com margarina e farinha de trigo, se você não tiver o desmoldante. Mas um desmoldante desse é bem prático aí pra gente estar usando sempre. Facilita bastante. E aí é só levar pro forno por mais ou menos 50 minutos, tá bom? Vai depender de forno para forno. E as massas já ficaram prontas. Fica uma massa bem fofa e bem saborosa, né? Essa massa de chocolate é ótima.
Eu usei essas formas, mas vocês podem estar usando aí 2 formas de 15 de diâmetro ou uma forma de 20 de diâmetro para essa quantidade de massa, tá? Vocês podem estar experimentando aí em que formas usarem. E aí eu já cortei os discos da massa menorzinha e fica assim, ó, super macia. Fica incrível, gente. Super recomendo aí essa massa para vocês, tá bom? E para fazer aí a cobertura do bolo caseirinho, eu tô usando aí uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, umas 2 colheres bem cheias do chocolate 50% cacau e uma colher de margarina. Aí a gente mistura bem os ingredientes e leva para o fogo e vai mexendo aí sempre, né? O ponto dele é um ponto antes de cair em blocos, tá, gente? Eu não deixei chegar no ponto de cair em bloco, não. Você vai mexendo toda a vida, né? Eu achei que demorou mais dar o ponto dessa vez. Mas acho que foi porque a panela era muito grande que eu tava usando. E aí, como vocês podem ver, já começou a borbulhar, dar uma engrossadinha, mas ainda não tá naquele ponto ideal. Pro caseirinho, o bacana é ter uma cobertura mais cremosa. Mas se por acaso o seu recheio ele ficar aquele recheio mais consistente, não tem problema. Você pode estar adicionando depois creme de leite até dar a consistência que você quer, tá bom? Para estar fazendo aí o trabalho bacana em cima do seu bolo. Esse aí eu não precisei fazer isso não. Eu usei ele em cima do meu bolo morno. Eu não esperei esfriar completamente. E até porque o pessoal aqui de casa já estava esperando para atacar o bolo. Então, olha, tava assim, ainda não tinha desgrudado do fundo da panela, eu acabei já desligando. Foi nesse ponto aí. Eu deixei dar uma mornada, né? Não botei totalmente quente. E para iniciar aí a decoração do bolo caseirinho, o brigadeiro precisa estar nessa textura aí, bem cremosa. Como eu falei para vocês, eu tô usando ele ainda morno, tá bom? Não totalmente quente, mas morno. Aí você vai usando uma colher e colocando assim o recheio meio de lado, né? Usa a colher de lado, na verdade, vai moldando ali ao seu gosto, para as gotas irem caindo assim na lateral e dar aquele efeito bonito na lateral do bolo. É uma forma simples de decorar, né? E que dá todo um charme. E com um pouco do recheio que sobrou, gente, eu coloquei na parte do meio ali onde tem um furo. Então eu derramei, não sobrou tanto, né? Foi pouco recheio porque foi só uma lata de leite condensado e uma de creme de leite. Depois eu decidi finalizar ele com os granulados por cima, mas ainda assim não fiquei satisfeita com essa decoração. Tava legal, mas eu queria que ficasse ainda melhor. Então eu aqueci um pouco dessa barra de chocolate aí e fiz umas raspas. Não consegui fazer as raspas grandes, né? Mas ficou bom assim a raspa de chocolate menor mesmo, ficou bem melhor. Ficou assim, né? Só com granulado. E aí depois eu resolvi colocar as raspas de chocolate por cima dele.
Eu achei que ficou melhor, né? A decoração assim com a raspa de chocolate. Tem uma parte ali que eu não puxei muito o recheio, né? Uma ficou maior, outra menor. Só tô percebendo agora, né? Que eu tô vendo aqui o bolo de lateral. Então coloquei bastante raspa de chocolate. Acho que ficou bem legal assim. E aí vocês podem fazer esse estilo de decoração em vários bolos caseirinhos aí, tá? Em diversos sabores. Com vários tipos de cobertura, né? Ao gosto de vocês, tá bom? Para finalizar, uma cerejinha aí para dar todo um charme em cima do bolo. E chegou o momento de estar fatiando aí o bolo, para vocês conferirem como que ficou a textura dessa massa. É um bolo de chocolate muito fofinho, muito saboroso, que pode ser servido num café da tarde, num lanche da tarde. É difícil resistir, né, gente? É um bolo de chocolate desse. Eu espero aí que vocês tenham gostado da sugestão. Olha como a massa ficou bem fofinha. E com essa cobertura de brigadeiro, ficou mesmo incrível. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal, para me incentivar a trazer mais conteúdo de confeitaria aqui para vocês. Eu vou estar colocando aqui também nesse vídeo a decoração do mini bolo, tá bom? Vai ser 2 vídeos em um. E muito obrigada por assistir, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! E para fazer a decoração do mini bolo, eu tô usando aí, gente, uma ganache com uma textura mais molinha. Esse bolo, esse mini bolo, como eu tinha falado no início do vídeo, foi para minha sobrinha. Ela fez aniversário e eu quis dar um mini bolo para ela de presente, tá? E eu não decorei esse bolo com chantilly porque minha geladeira tinha dado um probleminha. Então, todos os chantilly que eu tinha na geladeira, eu tinha pedido para deixar na casa dela até eu resolver o problema da minha geladeira. E aí eu só tinha um pouco de chantilly batido na minha geladeira, que foi o que eu utilizei para fazer o acabamento nesse bolo. Então dei continuidade aí, ficou um pouco esquisito esse bolo, não gostei muito do jeito que ele ficou. Então eu passei aí o granulado, né, em toda a lateral dele. Ele tava um bolo bem retinho, acabou que ele ficou um bolo arredondado, não ficou com um aspecto tão bonito assim. Aí eu usei o pó para decoração para ver como que ia ficar, porque eu achei que ia ficar legal aí. Passei o pó para decoração e aí não tinha ficado como eu queria, né? Se fosse com chantilly tinha ficado bacana o trabalho. Para salvar esse trabalho aí, eu usei um pouquinho do chantilly que eu tinha, né? Só para fazer aí os acabamentos. Tingi ele de rosa. E fiz aí umas mini rosetas. Tô usando o bico 35 da Wilton. E no rodapé eu tô usando o bico, acho que é o 4B da Wilton. E fui fazendo aí umas pitangas. Na parte de cima, eu ainda fiz o acabamento ali para esconder, porque ficou esquisito essa parte aí. Então, eu pitanguei em toda lateral ali para deixar o trabalho mais harmonioso, né? Porque não tinha ficado legal. Foi o que salvou assim, o trabalho. Às vezes acontece da gente fazer um trabalho e não ficar como a gente quer. Mas como eu falei para vocês, foi um improviso, né?
porque eu não tinha todo o chantilly que eu precisava trabalhar nesse bolo em casa no momento, tá bom? Então o bolinho ficou assim e eu coloquei só um balão em cima.